Olá, nós estamos gravando coincidentemente no Dia do Meio Ambiente, mas este assunto já vem sendo debatido permanentemente no poder público, na sociedade, no poder legislativo, no conselho do município e nos demais conselhos que dizem respeito à questão da ocupação do solo. O fato é que Bauru, uma cidade de porte médio no coração de São Paulo, tem um microzoneamento de 1/3 de sua área territorial de 600 km², sendo revisado neste momento. E nós convidamos um membro do grupo de revisão do chamado Manejo da Água Parada aqui no município, o zootecnista Luiz Pires, que pertence ao Poder Executivo, tem longa experiência na área, para poder traçar essas experiências e transferir informação para a gente. Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aqui sobre o nosso plano de manejo. Vou começar antes, pensando no público leigo que está do lado de cá. Lá do início, nós temos um plano diretor dos anos 90 que estabeleceu, com as condições da época, uma série de proibições. E essas proibições foram, por falta de informação, até por nosso erro de não ter conseguido explicar isso, tidas quase como uma tábua de proibição, condenando APAs como lugares intocáveis. É essa a sensação que a gente está revisando nesse momento também? Justamente, o que ocorreu é que as nossas áreas de proteção ambiental do município, que pela lei federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, elas são consideradas como zonas de uso sustentável, ou seja, elas não são proibitivas como florestas nacionais são, como parques nacionais são, onde você não pode desenvolver nenhum tipo de atividade, onde aquilo tudo fica protegido totalmente contra qualquer ação do homem. As APAs são sempre áreas muito grandes, onde o que você faz dentro de uma APA é o quê? Primeiro, ela tem que ter um objetivo para o qual ela foi criada. Então você cria uma APA para proteger algo, né? No caso específico da água parada, é justamente por quê? Porque nós sabemos que dentro dessa APA da água parada está o quê? Está justamente o córrego da água parada, que é o único local possível de no futuro servir como abastecimento de água superficial para Bauru, como ocorre hoje com o Rio Batalha. Então essa APA ela foi criada para proteger o quê? Para proteger toda essa bacia de contribuição, todos aqueles córregos que são afluentes ou que vão formar lá na frente ou água parada. Então, quando é feito como uma área de proteção ambiental, o que você faz? Você vai disciplinar as atividades que vão ter ali dentro para que de maneira nenhuma você tire a possibilidade, né, de manter aquele motivo que foi feito, ou seja, que o rio da água parada, que o córrego da água parada esteja a garantia de que ele vai ser mantido com a possibilidade de abastecimento humano. Só que quando o plano diretor e participativo criou essas APAs em Bauru, né, Bauru sofria o quê? Sofria aí um crescimento desordenado, né? Nós tínhamos vazios urbanos enormes dentro da cidade e se fazia então expansão de perímetros urbanos como verdadeiras ilhas longe do centro urbano. E o que isso então ele provocava? Você fazia um determinado loteamento distante do centro urbano, você vendia aqueles lotes, construía casas, depois cabia ao poder público ter que levar a essa distância toda a infraestrutura. Então quando você tem que levar a linha de ônibus lá para longe, são todos os munícipes que pagam toda essa distância, quando você tem que coletar lixo distante. Então o que o plano diretor fez naquela época? Falou, olha, estão criadas essas APAs, que é a da Água Parada, a do Batalha e a do Campo Novo, e se falou o seguinte, nesses locais está proibido o parcelamento de solo para fins residenciais e urbanos. Então, desde lá de trás, se proibiu que se tivesse parcelamento de solo nesses locais, porém, não foi a APA que proibiu, foi o plano diretor participativo, onde tiveram reuniões desenvolvidas pela cidade toda, foram seminários. Então, quer dizer, foi a sociedade de Bauru que pediu isso à época. Só que foi vendida essa imagem, né? Porque a APA impede o desenvolvimento de Bauru, porque na APA é que não pode se fazer nada. Não, a APA é uma unidade de conservação e desenvolvimento sustentável. O problema estava no plano diretor. Assim que o Gazeta assumiu, qual foi a primeira atitude dele? Foi revogar essa proibição
que existia nas APAs, né, de se fazer parcelamento de solo e jogou a restrição que tiver ao parcelamento justamente para o plano de manejo, que o plano de manejo nada mais é o que? A constituição da APA. Ou seja, aqui você pode fazer isso dessa maneira ou você não pode fazer isso. Por quê? Porque o motivo pelo qual foi feita a APA, ele tem que permanecer. Removida essa questão da legislação no plano diretor, tirando o proibido pelo permitido, vinculado ao plano de manejo, que aconteceu ano passado, em 2017, iniciou-se uma série de trabalhos de frentes. Agora, nesse momento, estamos na fase final da revisão deste manejo. A origem dele, da contratação no governo Rodrigo, ele foi feito sobre as condições legais do período e de origem agropastoril. Isso modificou muito o olhar ou esse proibido já retirado avançou em relação à possibilidade de ocupação neste momento? Isso é muito importante a gente ver, que é o seguinte: quando você vai fazer um plano de manejo, você tem que seguir a legislação vigente à época de que você faz esse plano de manejo. Então, naquela época, nós começamos a fazer esse plano de manejo em 2000 faz 5 ou 6 anos atrás que nós começamos a fazer. Então existia a proibição, né, de se fazer o parcelamento do solo. E nós já vimos alguns casos muito curiosos, tipo de Tibiriçá. E Tibiriçá é um núcleo urbano consolidado, todo mundo conhece, todo mundo sabe a existência de Tibiriçá, só que a parte urbana de Tibiriçá já se esgotou por completo. E nós vimos ali a necessidade o quê? Daquelas pessoas que nascem ali em Tibiriçá, que casam, que querem permanecer em Tibiriçá, já não tinha mais como comprar terra ali para construir a sua casa. Então a gente via que havia a necessidade. Nós até pensávamos, e à época, em já criar uma zona de expansão urbana para Tibiriçá. Mas fomos impedidos por quê? Porque o plano diretor falava que não poderia ter. Então como é que nós podíamos criar uma zona de expansão urbana se a legislação municipal falava que não podia ter expansão urbana? Então isso fez com que a gente fizesse esse plano de manejo pensando na APA, quase que como um todo, exceção feita ali na parte ali da Vila São Paulo, Jardim Helena, Pousada, onde é núcleo urbano consolidado e abrangido já por essa APA, mas 99% da APA ela foi tratada como zona rural. E zona rural não pode ter parcelamento de solo para fins residenciais. Zona rural tem a aptidão da terra, que é o quê? Quem compra terra na zona rural é para produção agrícola, né? No máximo é para fazer o quê? Sítios de lazer. Só que sítios de lazer, o desdobramento de terra na zona rural, e isso é super importante que as pessoas saibam, né? Na zona rural, o parcelamento, no mínimo, é de 20 mil metros quadrados. Né? Então, isso quer dizer, a gente vê por aí, tendo alguns loteamentos chamados de chácara de lazer ou de sítio de lazer, de 1.500 metros, de 2.000 metros, de 5.000 metros. Se tiver no perímetro urbano, pode ser chácara de lazer, desde que tenha 2.500 metros para cima. Agora, na zona rural, módulo dividido, menor que 20 mil metros, é clandestino, é irregular. Tá? Para aproveitar a citação sua já no manejo, depois a gente retorna para o raciocínio. Essas aberturas de parcelamento de solo em ambiente rural e fora da legislação que foram localizados nesta revisão e também estão lá a olho nu, qual é a possibilidade dela, como é que elas ficam frente a esta regulamentação? Em 2017, em agosto de 2017, o governo federal ele publicou uma nova lei de regularização fundiária urbana e rural, e ela prevê certos requisitos para aqueles loteamentos feitos anteriores a agosto de 2016, ou seja, aqueles assentamentos existentes anteriores a essa lei, né, se criaram regras para que eles possam ser regulamentados. Né? Dentro dessa regra, na zona rural, vai ter que ter um estudo mostrando que compensa mais ao município regularizar aquela situação ambientalmente falando, do que simplesmente ir desocupar aquilo tudo, passar trator em cima. Então, cabe ao município agora, né, analisar a situação de cada um desses núcleos informais que foram observados agora nessa revisão, que se desenvolveram dentro da APA, ou seja, dentro da zona rural, com tamanho inferior ao que a legislação ela prevê,
para que então alguns desses, ou todos eles, ou nenhum deles, possam ser regulamentados. Nessa revisão nós criamos o quê? Os requisitos para regulamentação. Agora, quem vai dizer se pode regulamentar ou não, aí são outros órgãos da prefeitura, é a CEPLAN, junto com os conselhos, junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, é que vai analisar se encaixa dentro da lei federal. Um dado importantíssimo para quem fez o parcelamento e já o sabia de forma irregular na zona rural, a regulamentação do manejo da APA não vem para fazer anistia alguma em relação a esses locais. De jeito nenhum. Veja bem, quando for se fazer a regularização, se tiver, uma coisa é regularizar a situação de quem comprou. Outra coisa é quem vendeu, né? E quem vendeu sabe que fez uma coisa errada, né? Tanto que nenhum desses lotes são registrados em cartório. Então, isso quer dizer, aí a prefeitura vai ter que fazer uma ação contra o proprietário da gleba que picou em tamanhos menores e para quem comprou agora é que vai ter que se ver como que vai fazer essa regularização. Volto a falar, não é a APA, não é o plano de manejo, não é o conselho gestor da APA que vai dizer que pode ou não fazer a regularização. Isso é uma outra área de discussão que envolve questão jurídica, envolve questão urbanística, envolve o Ministério Público, né? Para ver se a gente tem condições de cumprir o que a Lei Federal de 2017 prevê ou não. Aí cada caso tem que ser analisado individualmente, no local da característica do local que ele ocupou, do local que foi feito e como está a situação desse. Então a gente vê que tem gente anunciando hoje, né, a venda de lotes nessa área, ou seja, aí é uma situação diferente de quem já está nessa área há mais aí de 5 ou 6 anos, né, onde é uma situação já consolidada, né, em que vai ser impossível de se reverter. Um outro dado para voltar para a questão da compreensão dos principais pontos da revisão do plano de manejo, que está em fase final, já com audiências públicas, Conselho do Meio Ambiente, o Conselho do Município agora em avaliação, inclusive com audiência em Tibiriçá, região mais urbanizada legal desta questão, e também em outra localidade, cumprindo o rito do que está disposto, inclusive, no Estatuto das Cidades, no SNUC, enfim. A questão da água, de novo, para água parada. Tem também uma interpretação equivocada de que, como o plano diretor de águas, também contratado no governo anterior, de que ele excluiu a possibilidade de uso da água, transferindo tudo para o Batalha, o uso de água superficial do município. Não é isso. O plano diretor de águas, que foi contratado em 2015, ele fez um estudo, na época, para 20 anos, ou seja, até 2035, esse plano ele mostrou que nós não precisamos criar uma nova estação de tratamento de água superficial para abastecer Bauru. Ele analisou o quê? As perdas que nós temos de água durante a distribuição, então ele prevê que se nós diminuirmos essa perda, que hoje aí ultrapassa, tirando a parte de lavagem dos filtros, mas a gente tem uma perda aí de mais de 40% que é pelos canos antigos, pelos encanamentos antigos das nossas cidades. Quer dizer, se a prefeitura fizer um trabalho de substituição dessa rede, se a prefeitura perfurar mais poços profundos aonde ainda é possível, porque isso tem um limite, né? Chega um momento em que você fura um poço novo aqui, para ele funcionar aqui, ele começa a tirar água desse que já existia. Então você não tem essa possibilidade. Então nós temos um limite para poços profundos dentro do município de Bauru. E se criou também a possibilidade de, em até 10 quilômetros abaixo da atual represa de captação de água do DAI, que se criassem 2 novas represas que ficariam lá como estanque, precisando de água para essa represa, nós bombaríamos a água para cá. Então, se fez esse modelo matemático que, pelo que se prevê do crescimento de Bauru para os próximos 20 anos, ou seja, até 2035, essas ações elas bastariam para abastecer o município de água. Só que nós não podemos pensar em Bauru, né, para daqui a 20 anos. Né? Eu tenho uma neta agora que tem 2 anos, eu tenho que pensar na Bauru para ela quando ela tiver com a minha idade de quase 60 anos. Né? Então, isso quer dizer, nós temos que pensar o quê? Se os poços profundos eles têm um limite para retirada de água do aquífero Guarani, e se o Batalha ele tem essa possibilidade para daqui a 20 anos,
E depois? E daqui a 40 ou 50 anos? Então nós temos uma possibilidade o quê? Nós temos o água parada, né? Então que ele tem uma bacia de contribuição enorme, tanto que essa APA é a maior APA que nós temos em Bauru, porque ela pega todos os córregos que vão formar e vão contribuir com água. Então ali no futuro é o único local em que nós temos dentro do município que pode o quê? Ter uma água passível de ser barato de se tratar, de não ter contaminação, né? E de poder servir então como uma segunda fonte de abastecimento de água superficial para a cidade. Então a APA ela foi feita para isso. Olha, vamos ocupar com sustentabilidade toda essa grande bacia de contribuição para que todas as ações que aqui tiverem, agricultura, pecuária, ocupação urbana ou indústria, não coloquem em risco o quê? Essa produção de água. Então todas as medidas que estão hoje nessa revisão do plano diretor, do plano de manejo da água parada, ou seja, aumento de APP, limites e de tipos de indústria que pode ter, restrição para parcelamentos de solo, outorga onerosa ambiental, ou seja, tudo isso é visando o quê? Um futuro abastecimento de água superficial para a nossa cidade. Nós temos nessa revisão já o zoneamento, o chamado microzoneamento, que aponta cada uma dessas parcelas de solo dentro da APA, que identifica corredores ecológicos, todas essas informações que você está apontando, e isso é para o empreendedor do município, desse estoque de terras do proibido, que passamos agora para o uso sustentável, finalmente na nossa legislação depois de anos, e que encareceu o custo da terra, em parte, boa parte por causa desse histórico que você comentou. Ele já identifica, caso essa regulamentação em fase final seja consolidada, qual é o ponto ou a área onde é possível construir e o quê? Ou parte do princípio de essas atividades aqui não podem por isso. Hoje é inegável, né, que Bauru hoje, o seu estoque de áreas para parcelamento de solo urbano já ficou muito restrito, afinal foram mais de 10 anos de proibição de novos parcelamentos fora daquela área urbana já consolidada. Então, o que a gente procurou? Né? Em quais setores dessa APA, né, nós poderíamos pensar em que no futuro possa ter o parcelamento de solo para fins residenciais e quais as restrições que nós temos que ter nesses locais e quais as compensações para que essa ocupação urbana não venha a gerar problema com o possível abastecimento de água futura. Então, nós tivemos que ver o quê? Primeiro, o que a legislação municipal fala disso? Bom, antes falava que era proibido, isso foi retirado, então agora o plano de manejo pode indicar aonde pode ter esse parcelamento. O que as leis estaduais falam? O que as leis federais falam? Então, depois de se fazer toda uma leitura atual da legislação, então nós vimos o quê? Hoje, se a prefeitura quiser expandir o perímetro urbano, pelo Estatuto e das Cidades, que é federal, obrigatoriamente você tem que estar ligado a um perímetro urbano já existente. A área contígua. Então, área contígua. Então, e não adiantava a gente falar, porque lá naquele local, lá em cima, a gente pode expandir o perímetro urbano, se não tem perímetro urbano já em volta. Então, nós procuramos achar essas áreas onde nós já tínhamos o perímetro urbano, né? Grande parte dessa área são áreas contíguas às ICs, porque a lei que criou as ICs, que já era previsto também no plano diretor, ele já cria essas áreas como perímetro urbano. Então nós pegamos essas áreas contíguas, pegamos a parte onde é o início da bacia de contribuição, ou seja, aonde tem quilômetros e quilômetros de córregos ou de veias d'água até chegar lá no água parada, o que possibilita o quê? Uma recuperação dessa água, caso ocorra algum problema nesse local, e criamos algumas restrições para o parcelamento de solo dessas áreas. Então, se a prefeitura achar que deve ampliar o perímetro urbano para esses locais, não é o plano diretor que vai criar perímetro urbano. Desculpa, não é o plano de manejo que vai criar o perímetro urbano. O plano de manejo fala, olha, prefeitura, se quiser expandir o perímetro urbano nessa área aqui, primeiro, as APPs, ou seja, aquela mata que protege o leito dos rios, nessa área vai ter que ter 50 metros mantidos, né? Ou seja, então você cria o quê? Uma proteção contra a água que correr
desses empreendimentos. Você vai ter que ter um tratamento para todos os efluentes de água aqui, ou seja, para todo o esgoto, que ele tem um tratamento tal que não tire a característica da água atual. Então é aquele tratamento mais caro, por quê? Porque você vai ter que jogar esse esgoto de forma que ele seja tratado de tal maneira que essa água lá na frente possa ser utilizada para consumo humano. Regras de proteção. Então nós criamos aquelas regras, inclusive o que nós criamos? A outorga ambiental, ou seja, aquele empreendimento que quiser fazer o parcelamento de solo dentro da APA, ele vai ter uma regra matemática de acordo com a quantidade de metros quadrados de lote que ele vai comercializar, e uma parte desses metros quadrados de lote ele vai ter que recuperar em APPs, ou seja, em área de preservação permanente, que a Secretaria do Meio Ambiente vai indicar dentro da APA. Na mesma APA. Na mesma APA, ou seja, então, você permite com que o empreendimento venha para cá, mas ele vai ter um custo de benefício à APA. Esse valor no método matemático tem um referencial? Não, ele é feito assim, se for empreendimento de fins sociais, que se chama, né, 10% da área vendável de lotes, ou seja, tira a área de roamento, tira a PP que tiver, ou seja, aquilo que ele vai vender, 10% em metros quadrados, ele vai ter que recuperar em APP. Se não for um empreendimento de fins sociais, será 20%. Okay. Ou seja, a cada 10 mil metros, ele vai ter que recuperar 2 mil metros em APP, aonde a Secretaria do Meio Ambiente, já partindo daquele plano de Mata Atlântica e Cerrado, que foi feito também em 2016, então nós vamos indicar as áreas de prioridade de APP, principalmente aquelas que ligam, né, esses maciços e vegetais que ainda existem dentro dessa APA. Então, quer dizer, aquele empreendimento entra com certas regras, onde ele vai ter uma sustentabilidade para estar dentro de uma APA e, além disso, ele ajuda o quê? O poder público a recuperar as áreas que necessitam ainda dentro dessa própria APA. Ele mesmo faz ou ele deposita no fundo e o poder público realiza? Nós vamos fazer, a Secretaria do Meio Ambiente vai indicar as áreas. Okay. Tá? Se não existir essas áreas, aí o equivalente a esse valor ele vai depositar em um fundo que o plano de manejo está pedindo para que a prefeitura crie. Mas o nosso objetivo maior é que ele faça. Tá? Então, quer dizer, para isso, a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria da Agricultura, utilizando-se agora do CAR, né, que as propriedades rurais elas são obrigadas agora... Cadastro? A fazer esse cadastro, nós vamos ver ali as áreas de APP que não estão recuperadas, vamos chegar nesses proprietários rurais e falar, olha, você quer pôr a sua área aqui como um banco para ser recuperado, é bom para o produtor rural, que não vai ter que gastar para recuperar APP, que é uma obrigação que ele tem, e nós estabelecemos, né, estudos vendo quais daquelas que são mais importantes. E o mais importante disso é o seguinte, grande parte, hoje, mais de 90% dessa área rural. Então a grande preocupação nossa foi possibilitar o quê? O desenvolvimento de atividades na zona rural que fixe o homem no campo. Então, anteriormente a gente proibia as indústrias rurais. Então agora não, agora a gente permite o quê? Que a propriedade rural desenvolva as suas indústrias rurais que utilizam o quê? Que utilizam como matéria-prima o produto do campo. Ou seja, ele agregue valor ao seu produto, ele conseguindo ganhar mais, ele vai ter mais vontade de ficar no campo. Afinal de contas, a tecnologia hoje já está disponível para o campo também. Hoje você tem TV via satélite, você tem internet via satélite, você tem a energia elétrica mais constante. Então, aquele motivo maior que levou aquele êxodo da zona rural para a zona urbana, que era atrás de mais conforto, hoje a gente está vendo quase que isso ao contrário, né? São as pessoas querendo sair da zona urbana e voltar para a zona rural. Então a gente também teve essa visão de, nessa revisão, permitir com que a indústria rural possa se instalar, o empreendedor rural possa também desenvolver a sua atividade, né, e que as atividades que não podiam ser desenvolvidas no meio rural por falta de legislação municipal, não por causa da APA, né, não é a APA que impediu o desenvolvimento de atividades rurais, é que Bauru nunca se preocupou em licenciar
as atividades na zona rural, ela só se preocupava com as atividades no perímetro urbano. Agora já se encontra na Câmara, né, um projeto de lei feito agora pela administração, criando então o que? A regulamentação das atividades rurais. E junto com isso, né, essa nossa revisão do plano de manejo já se preocupou também em atividades que garanta que quem quiser ficar no campo tem toda a condição de agregar valor à sua produção e incentive sim. Não venha para a cidade, você está muito mais feliz que a gente aí no campo, te garanto. Eu vou pedir licença para o Luiz e para você que nos acompanha, para uma pequena paralisação, para a gente voltar e abrir em separado só essa questão da dimensão, da visão de empreendimento desses valores de outorga ambiental, a regulamentação das ICs, para a gente caminhar um pouquinho mais no aprofundamento da revisão do manejo da água parada. Voltamos em seguida. Nós estamos de volta para comentar na Semana do Meio Ambiente, mas para discutir um assunto que é permanente, a revisão do plano de manejo da água parada, que detém 1/3 do território dos 600 quilômetros de Bauru e está na fase final de regulamentação neste momento. O zootecnista Luiz Pires é membro do grupo que faz a discussão da revisão da água parada junto ao Poder Executivo e está acompanhando de perto essa questão, está aqui conosco no estúdio da TV Câmara. Luiz, nós partimos de uma questão na conversa inicial que eu achei importantíssimo localizar ela para o empreendedor. Me corrija se estiver enganado. Além da legislação sobre a atividade rural, que nós não tínhamos no município, o que parece um absurdo, mas finalmente recuperado ao longo do tempo, agora já se sabe quais são as diretrizes de um longo trabalho que nós fizemos matéria e tem no YouTube, na parte da TV Câmara com a Franciluz, como Sim. uma das integrantes do grupo específico desse trabalho, nós temos lá de cá um novo parâmetro. Até este momento, o empreendedor, ou aquele que tinha terras, ou aquele que queria empreender em Bauru, reclamava que ele não tinha a regra do jogo posta em mãos. E o que ele tem de mata, tinha o proibido que nós já explicamos aqui, fora do uso sustentável, culpávamos a APA e não o plano diretor, resolvemos essa questão, avançamos. Neste momento, você comentava com a gente desse valor de outorga ambiental, se eu juntar isso com a regra da regulamentação das ICs, que também finalmente virou lei, nós temos os dois elementos jurídicos dessa regra do jogo postos, é isso? A gente escuta muito falar também da insegurança jurídica que havia para se empreender aqui no nosso município, principalmente na questão de parcelamento de solo. Só que aí tem que separar uma coisa. Primeiro, quem tem uma propriedade rural, ele não pode ter expectativa de virar um parcelamento de solo urbano. Ele está pensando né? no condomínio. Então, por quê? Porque, eu volto a falar, não é Bauru que não quer, a lei federal ela não permite que tenha parcelamento de solo para fins residenciais em perímetro, em zona rural. Então, quem tem uma terra em zona rural tem a figura lá do Estatuto da Terra, que a terra está lá para produzir, tanto que tem a figura lá da terra improdutiva, tem todas essas coisas. Então, é a função social da terra. Então, a gente só tem que tratar esse assunto, né? Com um pouco mais de cuidado, porque a gente tem visto até... Não, porque eu vou entrar com uma ação contra a prefeitura, porque eu tenho uma propriedade e eu estou impedido de parcelar. Mas onde é a sua propriedade? Na zona rural? Não é a prefeitura que está te impedindo. Você comprou uma terra para plantar abacaxi, para pôr boi e carneiro, e não para fazer lote. Então, agora, a gente sabe que a cidade cresce, que a cidade se expande. Infelizmente, nem sempre esse crescimento ele quer dizer desenvolvimento. Muitas vezes esse crescimento são bolhas, são inchaços que se faz, e o pagamento futuro disso ambiental a gente vê que acontece, né, quando começa a ter problema de levar os equipamentos urbanos até essas áreas, mas a gente sabe que Bauru hoje necessita realmente de novas áreas. Então, para que isso ocorra, primeiro, nós vamos ter que ter expansão do perímetro urbano. E essa foi a preocupação nossa. Aonde e como Bauru pode expandir esse perímetro urbano? Só que, assim, a gente tem que falar sempre, não é o plano de manejo que vai falar, que vai expandir o perímetro urbano aqui. Nós estamos criando zonas onde a prefeitura vai ter que analisar urbanisticamente, vai ter que analisar o suporte de água. O DAI vai ter que ver se tem condições de pôr água, de se fazer o esgoto, de se tirar esgoto. Tem uma série de coisas que vai dizer dentro dessas áreas
aonde que vai poder expandir o perímetro urbano. Só que hoje, a insegurança jurídica que sempre foi falada não existe. A regra está clara. Tá? Se expandir o perímetro urbano, olha, o seu empreendimento aqui, ele vai ter que aprovar um projeto desde o início até o final de conservação do solo. Era uma coisa que a gente não se preocupava com isso. A gente vê alguns empreendimentos, ele começa hoje, primeira coisa, o cara vai lá, passa o trator, limpa toda a área, né? E o empreendimento leva 1 ano e meio, 2 anos para ser implementado. Nessa época, às vezes nós pegamos 2 períodos de chuva e carreava isso tudo, abriu erosões, isso tudo ia para onde? Para o manancial. No água parada, se essa terra descer para o manancial, nós comprometemos o futuro de abastecimento. Então, o empreendedor que foi lá, primeira coisa, junto com o projeto de loteamento dele, ele vai ter que nos apresentar e ser aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras e pela CEPLAN, o seu projeto de controle de uso do solo, desde o início, a hora que ele chegar lá e colocar e fincar a primeira cerca dele, onde vai ser o loteamento, até o dia que ele entregar o loteamento feito, tem que ter garantia que nada daquele solo vai ser carreado para dentro do fluxo d'água. Ele vai ter que ter calçadas de no mínimo 3 metros, que é para garantir o quê? A arborização urbana, para que a gente garanta o conforto. E nessa arborização urbana, a Secretaria do Meio Ambiente vai publicar uma lista daquelas plantas que são consideradas invasoras, ou seja, que as suas sementes não vão se propagar, podendo causar impacto nas áreas de preservação ali dentro. Então, quer dizer, nós criamos essas regras todas, então isso já está claro, está tudo escrito lá. Então, quem for fazer, quem for querer empreender lá naquilo lá, já vai ter uma série de regras. Só que não é assim, eu só vou ter que fazer. Não, a gente criou também o quê? Os benefícios, ou seja, nós vamos aceitar as APPs como sendo as áreas verdes desse loteamento. Por quê? Porque ali o que nos importa é ter APP. Né? Por quê? Porque o empreendimento que tiver ali dentro, ele não pode de maneira nenhuma afetar o córrego d'água. Então, se ele tem um córrego, se ele tem um rio dentro, alguma nascente dentro da sua área, aquilo vai estar totalmente protegido. Nós vamos exigir o quê? A gente está colocando lá que a gleba que for ser loteada tem que manter 30% de área permeável. Não adianta falar para deixar isso dentro do lote. Quem é que vai fiscalizar depois o lote? Então a gente vê, não, porque o lote ele tem que manter 15%. Aí você faz lote de 200 metros quadrados. Vai ter que um fiscal e da prefeitura e todo ano ver se o cara ele concretou ali, se ele fez um piso nos últimos 10. Não, então o que a gente quer? Na gleba você vai ter que deixar 30% permeável. Por que isso permeável? Que é justamente para reabastecer o lençol freático. Essa é a função da permeabilidade. Lembra que nós tiramos água dos poços profundos que são abastecidos pela água de chuva. Então, se a gente impermeabilizar tudo, como é que nós vamos manter a água lá embaixo para tirar pelos poços? Então, a gente quer na gleba. Mas vocês querem 30%? Queremos, mas conta nisso a APP, conta nisso a área verde, conta nisso o sistema de lazer que não for impermeável, conta isso a zona de proteção de linhão que você tiver. Ou seja, a gente não está tirando do empreendedor, não estamos querendo sugar do empreendedor, nós estamos orientando sustentavelmente como que aquilo pode ser ocupado de modo a garantir o quê? Um futuro abastecimento de água para minha neta, para o seu filho, para o seu bisneto, ou seja, é pensando na Bauru depois de 2035, porque a Bauru, para fornecimento de água até 2035, já está aí. A receita de bolo está feita. Agora para 2040, 2050, 2090, é ali com certeza. Um outro dado para isso, para sair da citação do balcão da CEPLAN, a especificação de todos esses critérios tira a questão da impessoalidade na relação da interpretação, que eu acho um enorme avanço. Todo mundo entra de jeito igual, ou seja, quem tiver terra ali ou quem comprar terra nessa área que a prefeitura achar que deve expandir o perímetro urbano, é uma receitinha de bolo. Está aqui o que eu tenho que fazer. Se for um loteamento de fins sociais, é desse jeito. Se não for, é desse jeito e acabou. Não tem que ficar imaginando quem é que eu procuro, como é que eu faço, nada. A regra está colocada, o jogo é esse. E o resultado desse jogo, o que é? Ocupação sustentável de uma área de proteção ambiental, conforme é previsto pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. APA, Área de Proteção Ambiental, Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Não foi até então,
porque o plano diretor ele não deixava. Desde o ano passado, com a mudança feita aqui na Câmara Municipal, essa ocupação com sustentabilidade do água parada já está prestes. Em breve chega aí o plano de manejo do Batalha, já se iniciaram as oficinas, né? Ou seja, as oficinas de trabalho junto à comunidade elas já se iniciaram, e a do Campo Novo já foi assinado agora já, então nos próximos dias a empresa já estará aqui em Bauru apresentando o seu plano de trabalho. Então falta pouco para que Bauru esteja com as suas APAs, né, com a possibilidade do uso sustentável de todas essas áreas. Fala um pouquinho do microzoneamento com a questão dos mapas todos definidos já. Você tem uma série de corredores que você falava, inclusive contíguos, o que é um corredor ecológico que pode ter uma sustentação ao longo do deslocamento, da manutenção, tem a divisão das áreas que são de pastagens ou são de uso eventual visivelmente abertos, que não podiam, eram proibidos antes, só para reforçar. Ou seja, é possível olhar para os mapas e identificar aquilo que tem uso imediato, mesmo sendo leigo, e aquilo que é para ser preservado. Assim, então, nós dividimos praticamente em 3 grandes zonas, né, que é a zona de conservação 1, a zona de conservação 2, a zona de conservação 3. Na zona de conservação 1, que é essa aqui que pega da Marechal Rondon com a Bauru Marília, né? A gente imagina aqui onde era a CESP, então a gente pega até lá onde termina Bauru, né? Antes um pouco, e nós pegamos aqui a Bauru Marília até a linha do trem. Essa grande zona, né, é a zona de conservação 1, tem ali inserido algumas outras zonas, que é a ZIC, que é a zona de uso sustentável, com a possibilidade, se a prefeitura quiser, de expansão urbana, tem o aterro sanitário. Nós temos a zona de conservação 2, que fica já do lado da Marechal Rondon com a Bauru Arealva, né? Onde a gente tem uma parte de zona urbana consolidada, que é a Vila São Paulo, Pousada 1, Pousada 2, Jardim Helena, uma coisa. Só que ali tem uma diferença desse outro lado, por quê? Porque dentro dessa área nós temos a Estação Ecológica de Bauru. E essa sim, ela é do Estado, e essa é uma unidade de conservação de proteção integral. Nessa, a única coisa que você pode levar dali é a imagem do que você vê. Nada mais. Ali você não pode tirar uma folha, você não pode pegar uma pedra, você não pode fazer nada. E essa é a zona de amortecimento ao redor. Isso, e essa zona de proteção integral, por lei, ela tem uma zona de amortecimento. Que toda essa zona, então, está nessa zona de conservação. Então, nesse local, apesar da prefeitura, apesar do plano diretor, do plano de manejo, ele permitir algumas atividades, só que a gente remete o quê? Pela legislação federal, é obrigado a ter também a concordância do conselho gestor dessa unidade estadual. Então, ali, apesar da gente dizer, olha, ali vai poder expandir o perímetro urbano, se for o caso, ouvir do conselho gestor. Ali é lei federal e não adianta a gente querer, não, a prefeitura está dentro de Bauru, não adianta. É uma lei federal, é superior a qualquer lei municipal que se fizer. Então ali tem que se ouvir. E depois tem a zona de proteção maior, que é a zona de conservação 3, que fica já lá no finzinho e de Bauru, né, pegando ali quando você já passa aqui, essa área pega aqui quando você passa o Rio Verde, né, para cima, aonde estão concentradas ainda as maiores áreas de mata nativa e que sobraram, parte de Mata Atlântica, áreas muito ricas, e são áreas de mata, estão todas interligadas por grandes APPs, onde nós temos que nos preocupar mais. Por quê? Porque ali vai estar conservada a biodiversidade que existia em toda essa região, que hoje está restrita ou nessas áreas de mata ou no entorno dessas áreas de mata. Então, assim, e basicamente é dessa maneira que se divide, né? Aí dentro de cada uma dessas zonas de conservação, nós temos a parte menor mais específica. Então, nós temos lá aquela zona que era do antigo aterro sanitário, onde está separado. Nós temos as zonas das penitenciárias, nós temos as ZICs, nós temos a zona do aeroporto, que tem uma legislação própria, né, que é a ANAC, que regulamenta o que pode, o que não pode. A área do novo distrito que a prefeitura está pedindo doação. A área do novo distrito, ela já está também dentro dessa área de possível expansão de perímetro urbano. Então, aí a gente cria esses pequenos nichos. O que é mais importante disso, né, é que a gente fez uma releitura do que nós havíamos feito lá atrás, no primeiro plano de manejo, atualizando para o que a legislação ela prevê hoje. E plano de manejo é assim mesmo, de tempo em tempo ele tem que ser revisto
Por quê? Porque as legislações mudam. Talvez o que está permitido hoje, amanhã esteja proibido. E a gente vai ter que rever alguma outra situação. Então, ele não é uma coisa estática, ele é como o nosso plano de diretor. Nós estamos atrasados, né? O nosso plano de diretor já tinha que ser revisto também. Então, quer dizer, a gente tem que estar atento a essas mudanças pela dinâmica que tem. Então, a gente tem que estar sempre aí com um grupo. E o que foi mais importante é que dessa feita, a revisão desse plano foi feita tudo por funcionários de carreira da prefeitura. Então, foi formado um grupo com funcionários de carreira da Secretaria de Planejamento, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou seja, nós estamos capacitando os técnicos e da prefeitura para essas revisões que vão ter que ser feitas de tempo em tempo. O primeiro plano, nós não temos ainda um pessoal técnico capacitado a fazer todos os levantamentos que são necessários. Por isso a gente contrata o plano inicial. Agora, fazer as revisões de anos e anos, é importante que a prefeitura continue sempre agregando seus funcionários novos, seus técnicos novos, para que a gente tenha um corpo técnico capaz de sentir, inclusive, essa necessidade. Olha, é hora de mexer em determinado ponto do plano de manejo. Olha, isso que nós fizemos no plano de manejo, ele não deu certo. Isso está causando algum problema. Ou olha, aqui a gente restringiu tanto que a gente já vê que hoje dá para abrir mais. É essa proatividade, né, que nós temos que ter, e para isso, então, a gente está capacitando os técnicos para a gente ter dentro da própria prefeitura quem faça essa análise depois de estabelecido o primeiro diagnóstico sempre contratado fora. Uma outra questão que me veio aqui, para a gente fechar um pouco do raciocínio, é a questão dos vizinhos. Como é que você vê em especial a questão do manejo? Nós sabemos que aqui a olho nu, nós temos a situação do Batalha, que está no início do processo de elaboração do plano de manejo, como você mencionou, enfim, na Bauru-Jaú em direção a Pederneiras, os limites já estão muito próximos, colados a nós, como próximo de Piratininga e Agudos. No Água Parada é uma extensão bem maior. Como é que você vê se a legislação, o manejo, do que você sabe em relação aos nossos vizinhos, se isso é mais para frente ou não, mas se eles também estão no mesmo patamar nossos, estão atrasados? Esse é o problema, né? Nós fizemos as APAs municipais, tem uma parte grande das nossas APAs que são cobertas pela APA estadual do Rio Batalha, que está terminando agora o seu plano de manejo. A gente recebeu a primeira versão agora deles. Mas assim, às vezes as pessoas até vêm com... mas eu não posso fazer isso aqui, mas se eu for para o lado de Piratininga eu posso fazer, se eu for para o lado de Agudos eu posso fazer. Olha, a gente só pode cuidar daquilo que está dentro do nosso município. A gente tem que alertar o Ministério Público com a tentativa de integração dessas áreas? Então, existe isso sim, né? O Ministério Público já pediu à Prefeitura que sempre que ela se sentir ameaçada por ações feitas pelos outros municípios, que ameace, né, alguma coisa, principalmente quando a gente fala do Rio Batalha, né, porque uma ação mal feita em um município vizinho pode comprometer aqui o nosso abastecimento de água. Então a gente tem que ficar atento realmente a isso. A gente não pode fechar os olhos só em Bauru, não. Nós podemos legislar sobre Bauru, mas nós temos que ficar... É como se fosse uma zona de amortecimento em torno das nossas áreas. Porque é uma questão técnica, a gente conversou, você participou da reunião, da questão da frente, da questão do Cerrado, enfim, no Distrito Industrial, tinha o professor da Unesp, Marco Cavassan, a gente ouviu você, ouviu ele, e ele apresentou um raciocínio básico razoável. Não adianta pensar só no ponto, em se tratando de bioma. E aí, isso não tem uma dimensão regional, o esforço na outra margem do rio, o cara faz o que quer, do lado de cá você fica protegido. Então, eu acho que, inclusive, se eu não me engano, acho que hoje o governo e do Estado, acho que ele deve estar anunciando alguma coisa a respeito também de novas unidades de conservação. Eu acho já foi feito, alguns anos atrás, pelo PNUD, um diagnóstico das áreas prioritárias de conservação dentro do Estado de São Paulo. Então, eu acho o seguinte, Bauru tem que, sim, arrumar sua casa, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas o nosso olhar, a gente tem que se afastar um pouco. Então a gente utiliza as ferramentas que estão disponíveis hoje, tipo lá uma propaganda, o Google Earth, né? E vamos fazer aquilo, vamos olhar Bauru, depois a gente vai saindo e vamos ver o que está em torno. E que ação nós podemos fazer sim. Se nós sentirmos que alguma ação feita por um município vizinho pode colocar em risco aqui todos os nossos projetos de conservação, todos os nossos projetos de sustentabilidade do nosso município, nós temos aí o Ministério Público que atua mais regionalmente, né? Então talvez um bom papo com
com o secretário de meio ambiente do outro município, prefeito com o prefeito. Há sim meios da gente tentar que todos vejam o quê? O que é bom para Bauru é bom para os municípios vizinhos. Sim. Bauru é a maior cidade, aqui está o grande PIB. Né? Os nossos municípios vizinhos, grande parte deles dependem do quê? De Bauru ir bem. Bauru vai bem, todo mundo em volta vai bem. Então nós temos sim que trabalhar esse conjunto regional e ter essas discussões também regionais com a questão da sustentabilidade dentro até um pouquinho mais dentro do Centro-Oeste paulista. Luiz, muito obrigado por ter contribuído conosco para tentar fazer isso uma longa conversa de longo tempo de trabalho e, coincidentemente ou não, no Dia do Meio Ambiente nós não combinamos isso fora do ar, mas que fica a homenagem simbólica, então, para discutir a questão de como a gente usa o nosso território aqui. Eu acho muito legal, né? A gente está aí realmente durante essa semana em que se coloca a temática ambiental como uma discussão, são anunciadas medidas aí pelo governo federal, pelo governo estadual, mas nós temos que vivenciar o meio ambiente e são todos os dias do ano e não é só o meio, é o ambiente inteiro. Então a gente tem que realmente mudar um pouco a nossa postura e lembrar que nós somos transitórios. Eu já estou chegando ali já no fim, né? Mas o que está vindo agora? As gerações futuras estão aí, né? Uma neta de 2 anos, possivelmente dentro de breve outro neto, e é para eles que nós temos que trabalhar. E outra coisa que nós temos que tirar, APA nunca foi problema em Bauru. Tá? Se criou esse estigma de que o problema era a APA, isso é uma visão totalmente errada. A APA é uma unidade de conservação de uso sustentável. A legislação que foi feita junto com a implantação da APA é que estava errada. Estava errada não, serviu para um momento que já não servia mais. Felizmente essa Casa de Lei entendeu isso, né? Então o projeto de lei mandado pelo Gazeta foi aprovado e hoje nós estamos em situação então de poder rever como que o desenvolvimento sustentável pode também seguir para as outras vertentes da nossa cidade, não só para a zona urbana já consolidada. Muito obrigado, e para você que nos acompanhou, você tem tanto a primeira parte desse bate-papo quanto esta etapa secundária disponível no vídeo no YouTube, na página da TV Câmara, para você assistir a hora que você quiser. E os mapas que foram mencionados pelo Luiz Pires aqui tem na página da Prefeitura, você consegue ter acesso a toda essa informação do zoneamento da Zona 1, 2, 3, do microzoneamento, dos corredores ecológicos, enfim, todas as informações da revisão do manejo da área de proteção ambiental do Água Parada. Até o nosso próximo encontro.